Brasil, o assunto de hoje vai talvez entristecer você. Vai mexer com você, vai abalar você, vai comover você, principalmente se você é pai, principalmente se você é mãe, principalmente se você sofre de injustiças sociais, principalmente ainda se você acredita em algum tipo de Deus, se você acredita em Jesus Cristo, se você acredita na justiça divina, se você acredita na moralidade divina, na ética de Deus. É revoltante o que eu vou falar hoje. Porque por mais que você acredite em cada folha dessa, por mais que você acredite em cada página, em cada letra, em cada estrutura textual, de Gênesis a Apocalipse, eu vou mostrar para você que tudo isso não passa de irrealidade, Brasil, de fantasia, de fanatismo, de fundamentalismo. Veja que em 16 de junho de 1944, o adolescente de família cristã, o George Stanley, com 14 anos de idade, ele foi executado na cadeira elétrica. Ele foi executado no complexo correcional de Colômbia, na Carolina do Sul. E foi exatamente às 19h30 que Stanley caminhou, coitado, até a cadeira elétrica com uma Bíblia, debaixo do braço. E o equipamento, a cadeira elétrica, de tamanho adulto, não lhe servia. E quando ele foi atingido pela primeira onda de eletricidade, de 2.400 volts, a máscara que cobriu seu rosto escorregou, revelando 0 graus em seu rosto e em sua cabeça. E sabe o que é o revoltante de todas essas coisas? Sabe o que deixa a gente completamente indignado? É que somente 70 anos depois, isso quer dizer que de 1944 até 2014, foi que esse rapaz, ele recebeu a sua inocência. Isso 70 anos depois de morto. E tem gente dizendo por aí que existe um Deus Pai, que existe um Deus justo, que existe um Deus bondoso e que se relaciona conosco. Cara, eu preciso te contar algo importantíssimo nesse vídeo. Mas faz o seguinte, fica comigo, que logo após a nossa abertura eu te contarei o lado revoltante dessa história injusta que abalou os Estados Unidos. Além da Fé, com Jason Ferrer. Brasil! Nós estamos de volta! E como sempre é uma honra muito grande receber você de todas as partes do Brasil e do mundo. Eu sou o Jason Ferrer, sim, o apresentador do canal Além da Fé, e eu me sinto um privilegiado por receber você de todos os municípios do Brasil. Muito obrigado a você que vem da parte norte, nordeste, sul, sudeste e centro-oeste do Brasil. Muito obrigado a você que vem de fora do Brasil. Muito obrigado pela força, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade que você dá ao nosso canal. A você que é membro do nosso canal, cara, infelizmente, eu digo para você, infelizmente, eu não tenho tantas coisas para poder lhe oferecer. Eu ainda vou poder oferecer uma coisa distinta para todos os meus membros. Mas por enquanto, vocês que são membros, vocês são membros porque gostam e querem apoiar o meu trabalho. Então por isso eu me sinto um privilegiado e muito obrigado por vocês apostarem neste canal Além da Fé. A você que ainda não é membro do canal, eu vou pedir a você encarecidamente. E por favor, cara, cria esta ponte, ajuda o Jason. Eu sei que eu recebo muitos elogios de pessoas que gostam demais do trabalho do Jason. Jason, eu adoro quando você faz isso. Jason, eu adoro assim, eu faço assim, eu gosto, mas eu amo você. Legal, bacana. Ajuda a gente. Você que ainda não é inscrito, Jason, eu vejo o teu vídeo, mas ainda não sou inscrito no teu canal, não faz isso. Se inscreve no nosso canal, dá uma força pra gente. Dá uma força para que a gente possa crescer também em números. E o like, que é muito importante, cara, não faz isso não. Olha, não vai nem quebrar o teu dedo se você apertar ou um clique, ou você tocar para me dar um like. Isso é uma forma de agradecimento, cara. É uma forma de gratidão pelo trabalho que eu estou prestando a vocês. Não sai daqui sem deixar o seu like, tudo bem? Vamos para o vídeo de hoje, que eu tenho certeza que você que é pai, você que é mãe,
Você que tem um filho que está preso injustamente. Você que tem um filho que foi morto, uma filha que foi morta injustamente. E você não entendeu nada até o dia de hoje, o tempo se passou. Foi passando e você ainda sente aquela saudade. Mas você ainda se pergunta, Deus, por quê? E eu sei que você não tem resposta nenhuma. Eu sei que Deus nenhum chega para você para lhe dizer por que teu filho se foi. Ou o motivo pelo qual o teu filho está preso. E outros que nem família têm e que estão presos, por exemplo, em vários presídios do mundo. E que não fizeram absolutamente nada. E não existe um único Deus para chegar ali e falar com um advogado, com um promotor, com um juiz ou com um júri. Não toca no coração de ninguém, não faz nada, não move uma palha. Como é que a gente pode acreditar nesses deuses, nessas coisas? Será que você do outro lado não para pensar nisso, cara? Será que você pelo menos não se conscientiza? Tudo bem que você é crente. Tudo bem que você é uma pessoa que tem que acreditar cegamente, tatear. Porque você é ovelha, tem pensamento de ovelha, jeito, trejeito, comportamento, pensamento, sentimento, raciocínio de ovelha. Mas custa pelo menos para você pensar sobre essas coisas. Não te custa, cara. Não te custa. E por que você não pensa? Por que você tá com um tampão aqui para não olhar o que está acontecendo aqui? Por que você coloca outro tampão aqui para não olhar? Por que você baixa a cabeça para não ver a realidade escancarada na sua frente? Você acha que eu aqui combato esse tipo de fé simplesmente porque eu não gosto da fé de vocês? É isso? Não. É simplesmente porque eu vejo que vocês levam ao nível de fundamentalismo a fé de vocês, sendo que essa fé não resolve nada, não ajuda em nada, ao contrário, nos atrapalha em gênero, número e grau. Você entende isso? Veja que em 1944, esse rapaz de 14 anos, o George Julius Stanley Jr., ele vivia em Alcoa, num condado de Clarendon, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. E esse rapaz tinha apenas 14 anos e ele morava com o pai, o George Stanley, e com a sua mãe, Amy. E os irmãos, o John, de 17 anos, Charles, de 12 anos, e as irmãs Catharine, de 10 anos, e também Amy, de 7 anos de idade. E esse pai, como todo negro naquela época nos Estados Unidos, esse pai trabalhava numa serralharia. E a família vivia numa casa fornecida pelo patrão deles. Quer dizer, eram muito pobres. E essa cidadezinha chamada Alcoa era uma cidadezinha pequena, de classe trabalhadora, onde na área residencial a comunidade negra vivia separada dos brancos, porque imperavam as leis de Jim Crow. E o interessante de tudo é que essa lei de Jim Crow, que separava pessoas negras de brancas, por incrível que pareça, todas essas pessoas que obedeciam e faziam de tudo para que essa lei continuasse em vigor, brancos, eles eram cristãos, acreditavam piamente em Deus, dobravam os seus joelhos para falar com Deus, mas não do lado de um negro, não de um lado de uma pessoa de uma pele diferente. Tinha que ser branco com branco. Negro tinha que estar por um lado de lá e tinha que ser pobre, porque o negro rico já era algo completamente desconfiante. Então isso era típico de várias cidades do sul dos Estados Unidos. Assim como você vê sempre o sul, né? É sempre o sul. Aqui no Brasil a mesma coisa ocorre. Pessoas do sul que se acham extremamente superiores aos nordestinos, ao pessoal do norte e do nordeste. Aí fica sul e sudeste, se imaginando que são pessoas brasileiros, né? Brasileiros. Olha isso. São brasileiros, mas que se acham superiores aos demais brasileiros de outros estados do norte e nordeste. Você entende isso? A mesma coisa acontecia nos Estados Unidos. Nas escolas, pretos, brancos. Nas igrejas, pretos, para lá. Brancos, igreja só para branco. Não podia entrar negro na igreja.
Você entende o que faz a religião? É exatamente isso. E nesses outros locais públicos que eram segregados racialmente, por força dessa lei, com pouca interação entre brancos e negros, não havia essa interação. E era dentro desse contexto cultural, social, econômico e religioso que esse rapazinho, que esse adolescente vivia. E foi exatamente no dia 23 de março de 1944, onde duas meninas, a Beth Journey, de 11 anos de idade, e a Mary Emma, de 8 anos, onde elas duas andavam de bicicleta à procura de flores. E ao passarem pela casa da família Stanley, elas perguntaram ao jovem George Stanley e à sua irmã Catherine se eles sabiam onde encontrar flores da paixão, porque elas estavam procurando isso. Mais tarde, para você ter uma ideia, essas meninas não voltaram para casa, elas não retornaram. E grupos e mais grupos de pessoas foram organizados com centenas de voluntários. E os corpos das meninas, infelizmente, foram encontrados na manhã seguinte em uma vala cheia de água lá nascente. Ambas tinham sofrido ferimentos gravíssimos na cabeça. E quem foi o suspeito? O preto. O Stanley foi preso algumas horas depois e interrogado por vários oficiais em uma sala trancada, sem nenhuma testemunha, além dos próprios agentes, todos eles brancos também. Após 1 hora apenas de tortura, foi anunciado que Stanley milagrosamente havia confessado o seu crime. E uma coisa interessante disso tudo é que eles conseguiram essa confissão, com muito pé no bucho e mão na cara. Mas eles conseguiram a confissão. E ainda eles conseguiram, de acordo com a confissão, Stanley tentou abusar de Beth enquanto ela catava flores. Você entende que eles conseguiram duas coisas ao mesmo tempo, sozinhos. Homens, oficiais, brancos, dentro de 1 hora, conseguiram tudo isso. E o interessante de tudo é que esses policiais foram dar os seus pareceres. E, de acordo com os policiais, Stanley aparentemente tinha sido bem sucedido em matar ambas ao mesmo tempo, causando traumas e mais traumas contusos em suas cabeças, quebrando-os cada uma em pelo menos 4 pedaços. Diante de todo esse alvoroço, diante de toda essa comoção que esse pessoal branco conseguiu criar para os pretos, no dia seguinte Stanley foi simplesmente acusado de assassinato em 1º grau. O que aconteceu com o pai? O pai dele foi demitido do seu emprego lá na serralharia, local onde a família também teve que se mudar, temendo completa represália contra eles. Mais tarde, o que foi que se verificou? Que a tal barra de ferro usada no crime pesava mais de 9,7 kg. E, segundo as alegações, seria altamente improvável que Stanley, um garoto de 40 quilos, fosse capaz de erguer tal peso e ainda tivesse força para golpear e matar as duas meninas ao mesmo tempo. Velocidade para correr com isso e matar as garotas. E além disso, os policiais presentes na suposta confissão de Stanley teriam apresentado informações que eram conflitantes, contradizentes, e não teria qualquer evidência física que colaborasse com essas histórias. Mesmo assim, Brasil, mesmo diante de toda essa controvérsia, mesmo diante dessas contradições, o garoto é preto e é pobre. Vamos julgá-lo. Vamos condená-lo. E o julgamento ocorreu em 24 de abril no Tribunal do Condado de Clarendon. E após a seleção do júri, o julgamento começou às 12h30 e terminou às 17h30. Em apenas 10 minutos, o júri, composto inteiramente de homens completamente brancos, emitiu o veredito de culpado e a sentença: morte na cadeira elétrica. E você está pensando que demorou? Não, de modo nenhum. Em 16 de junho de 1944, George Stanley foi executado no complexo correcional de Colômbia, na Carolina do Sul. E foi exatamente às 19h30 onde Stanley caminhou lentamente, totalmente algemado até a cadeira elétrica, com esse livro aqui na mão, com a Bíblia debaixo do seu braço, e foi brutalmente eletrocutado. Aí eu pergunto para você, o que foi que Deus fez neste momento? O que foi que Deus, no momento quando esse garoto foi preso aqui, preso, mãos, pés amarrados,
Quando colocaram aqui nos olhos dele um tampão para os olhos não saírem. Quando colocaram algo na boca dele para que ele não pudesse vomitar. Quando colocaram aqui os instrumentos de eletricidade. Quando o homem estava chegando próximo do disjuntor para ligar aquilo lá. Quantos anjos apareceram ali? Nenhum, Brasil. Nada. E os céus, como é que ficaram? Do mesmo jeito que está agora, neste exato momento. E o silêncio foi ensurdecedor. Houve algum toque no coração daqueles homens? Nenhum. No governador? Nenhum. Nos executores? Nenhum. Houve alguma compaixão por parte do juiz? Nenhuma. Nada. Deus, pelo menos, ele interviu de alguma forma, como intervinha diversas vezes lá no Antigo Testamento e no Novo Testamento? Não. Sabe por quê, Brasil? Porque só esses milagres acontecem aqui dentro. É somente, como eu sempre mostro, meu livrinho de história para você. É aqui que tudo acontece. Eu sei que você não gosta. Eu sei que isso acaba com a tua fantasia. Você quer acreditar. Porque você gosta dessa chuchuca. Você gosta dessa chupeta banhada de mel na tua boca. E, por incrível que pareça, Brasil, somente em 17 de dezembro de 2014, 70 anos depois da execução, aí é que a justiça despertou. Por meio de uma juíza chamada Carmen Mullen, ela anulou a condenação de George Stanley. Mas ele já estava morto há muitos anos, há várias décadas. Eu posso ter essa permissão de te falar isso que eu vou te dizer agora? Cara, veja que diante dessa e de milhões de injustiças que ocorrem todos os dias em todo o mundo, nos vem esta pergunta: onde está a justiça de Deus? O que Deus, por exemplo, estava fazendo quando essa família foi destruída em 1944? Nenhum anjo poderia sequer se apresentar no tribunal e revelar os verdadeiros culpados, apontar a localização. Não podia disso. E eu vou te dizer uma coisa, cara, para que a gente possa chegar na nossa conclusão. Tudo que acontece neste mundo nos leva a crer que nós estamos sozinhos e abandonados à própria sorte, Brasil. Brasil! Nós chegamos ao fim de mais um vídeo e eu espero muito, e de todo o meu coração, meu irmão, minha irmã, que você, por favor, tenha entendido. Eu estou te pedindo isso encarecidamente. Pensa fora desses livros aqui. Pensa fora disso. Pensa por você mesmo e não por pastores, por padres, por gurus, por mentores espirituais, pai, mãe de santo, seja lá o que for. Pense por você. Veja que a nossa realidade é drástica demais para nós termos um Deus tão bonzinho, um Deus Pai tão amoroso e misericordioso que quer nos salvar. Cara, é completamente mentirosa e ilusória demais as crenças que nós desenvolvemos nesses deuses. Será que você não percebe isso? A realidade, Brasil, vou te dizer isso, a realidade é aquilo que não desaparece quando nós paramos de acreditar. Isso é realidade. E a realidade é justamente isso. Ela é estampada, ela estampa isso na nossa cara. A realidade nos diz que nós não estamos diante de um Deus de amor, muito menos um Deus Pai. Se, de fato, existe algum Deus, então as suas intenções são as mesmas daqueles que trabalham no frigorífico. E a pergunta é, Brasil, a pergunta última é justamente essa. Para que você do outro lado diz que você tem um Deus, se o teu Deus não serve para nada, não aparece, não intervém, não se comunica, não te ajuda em absolutamente nada, cara? Porque você do outro lado acha que esse Deus ajuda alguns e não ajuda outros? Será que você nunca parou para pensar que nós, eu e você, fomos enganados por essa ideia de um Deus que nos ama? Pensa nisso, cara. Um forte abraço para você
Espero muito que esse vídeo tenha tocado na tua mente, tenha te trazido uma ótima reflexão. Então, um fortíssimo abraço para você e eu espero muito te ver no próximo vídeo, Brasil. Até lá!